Olá, pessoal, bom dia, bom dia. Já tem uma galera aqui aguardando o início da live, né, da sessão CPED virtual. Hoje nós recebemos uma convidada. Sempre falo especial, o pessoal deve falar assim: para Marta, todo mundo é especial. É especial de alguma forma, né? E eu gosto de conhecer pessoas novas, porque tem gente que vem aqui, tem convidados, né, que eu conheci a partir do momento que a gente fez o convite, e tem aquelas pessoas que a gente já conhece, né, conhece o trabalho, conhece a experiência de vida e que eu fico encantada em poder ser assim essa mediadora de apresentar para vocês. Antes de eu apresentar, Mônica, bom dia, Mônica, tudo bem com Bom você? dia, tudo bem? Ó, depois vocês vão entender que pastas são essas aí atrás da Mônica. Mônica, eu gosto de dar um bom dia porque tem um pessoal que chega aqui cedo para a live. Tem a Simone Couto aqui de carteirinha, hein, Simone? Tô te vigiando, hein? Simone não é boba, não, porque a gente tem, em média, 9 sessões virtuais por mês. E a Simone, assim, tá de carteirinha assinada, batendo carteirinha. É, a Simone Almeida também está aqui. Deixa eu ver quem mais. É, Fernanda. A minha internet no computador está horrível, não sei por quê, está assim ruim, está demorando a subir. Fernanda, Leonardo, Lúcia Almeida, Leonardo, Claudineia, Fabiola, Juliana Gama, e aí fica demorando a passar. Fernanda Brita, amigona, já está aqui. Mel, Michele, professora Denise Moreira, Jaqueline Santos, Michele, é, Jaqueline Azevedo, Leia Andrade, e o pessoal está chegando. Sejam todos bem-vindos. Acredito que vocês vão gostar bastante de conhecer a Mônica. Será nossa convidada em outros momentos. Já quero avisar assim, iniciando a live. Então, pessoal, eu gosto assim de apresentar e já dizer que, né, a gente assina embaixo. Bom, pessoal, a Mônica, conheci a Mônica lá no Alfredo Castro. Eu sou supervisora do Alfredo Castro, atuo no Alfredo Castro e fiquei um período, né, permutada e fazendo outras coisas, e quando chego lá encontro a Mônica extremamente organizada, naquela fase da vida assim que a pessoa está focada, né, e que aquilo tudo atende, porque depois de um tempo, né, Mônica, o nosso serviço não nos atende mais e a gente precisa buscar outros caminhos. E eu fico muito feliz de ter participado dessa parte da vida, né, de parte dessas conquistas da Mônica, porque acompanhei os sonhos dela, de a busca por fazer um mestrado, acompanhei a inscrição, acompanhei quando ela foi aprovada, o desafio de cursar mestrado trabalhando, atuando. Ela é secretária escolar, mas é formada é pedagoga, educadora física, cheia de experiências aí para contar. E hoje eu assim me sinto muito feliz de estar aqui com a Mônica. Foi ontem, Mônica, que você defendeu? Ontem. E a Mônica acabou de conquistar o título dela de mestra, apresentou a tese dela, a dissertação, né? Aqui no Brasil fala dissertação. Lá É, para fora do Brasil a gente fala teses. Então, sensacional. Mônica, muito feliz. A Mônica está lá no Alfredo, precisa dessas pastinhas aí organizadas. Olha, gente, como é a sala é organizada. Minha sala não, né? Porque não é minha. É da escola, mas eu uso junto com outras pessoas. E a Mônica está lá. Mônica, bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Conta um pouco para a Obrigada. gente dessa alegria que você está sentindo hoje de poder ter conquistado, né? Um grande desafio, né, Mônica? Nossa, enorme, né? Bom dia para todos, obrigada pela presença. Espero que a gente tenha aí um momento, né, legal, né, de troca de experiência, porque a gente está aqui para isso. Realmente, Marta acompanhou tudo, desde o início da inscrição, as provas, que eu passava mal para fazer aquelas provas, e foi tudo tão difícil, trabalhando.
trabalhando não só como secretária no Alfredo, mas eu também sou profissional de educação física, como o Marta falou, trabalhando em várias academias, dando aula, né, na Unopar, na universidade, muita coisa, e fazendo várias pós-graduações ao mesmo tempo, né? Porque eu sou assim, e ministrando o curso. Esqueci de falar que Mônica está aí, ó, palestrante dos cursos. Sim, palestrando direto. Tem uma empresa que depois a gente até vai divulgar o canal, a Miller Connect, palestras, né, e eventos, e eu não paro, não consigo parar. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Eu comecei, na verdade, eu digo que eu comecei como mãe, né? Terminei o ensino médio, já fui trabalhar, tive meu primeiro filho, que já hoje está com 22 anos e eu tenho uma neta, né? E logo depois tive a segunda filha e estava desempregada. Comecei na Prolagos, quando estava mudando de SEDAI para Prolagos, a trabalhar. E sempre quis estudar. Minha irmã foi fazer faculdade e eu fiquei mãe, né? E aí eu passei no concurso para auxiliar de classe. Eu comecei tudo como auxiliar de classe. Aí, como auxiliar de classe, eu também entrei na faculdade de Educação Física, fui fazer licenciatura, amei aquele meio de educação infantil e resolvi fazer pedagogia. Terminei licenciatura e falei, não vou fazer bacharelado agora, vou fazer pedagogia. E sempre, aí entrei numa pós-graduação de psicomotricidade e começou tudo a fazer sentido para mim, a pedagogia com a educação física, e depois da pedagogia eu comecei a trabalhar como professora de natação numa academia com crianças, principalmente crianças com deficiência. E aí eu falei, não, eu vou voltar para bacharel, né, para poder trabalhar com essas crianças que eu amei. Aí nisso eu já entrei na pós em neuropsicopedagogia, passei para secretária escolar no concurso e fui, né, indo e conhecendo a área da supervisão com a Marta, que também era extremamente organizada. É uma pessoa assim que com muita experiência também, foi muito paciente. Às vezes a gente briga, né, Marta? Mas briga de brincadeirinha é amor. Mas é amor, não é de verdade. Se não puder discutir, não é amizade, gente. Vamos combinar. Essa amizade de liso, para mim não serve, não, né? Não, tem que ter aquele cara a cara, né, tem que ter aqueles desabafos. Isso que é amizade. Depois liga pedindo perdão, traz bolinho, se desculpa. Dá aquele abraço gostoso que só a Marta sabe dar. E aí, pronto. É verdade. E aí, eu no Alfredo Castro, fui fazer mestrado. Eu falei, não, eu quero fazer mestrado, é isso que eu quero. E fiz outras pós, fiz em marketing digital e vendas, porque a gente faz o marketing da nossa imagem, não tem jeito, né? É verdade. Ainda mais hoje em dia nas redes sociais, a gente tem que saber, inclusive, né, de qualquer jeito. Estou fazendo agora uma pós em como é que é o nome? Neurociências aplicada à educação, que é maravilhosa pós. Estou fazendo aquele curso do MEC também, que é muito bom. Que tem aí, depois compartilha, passa os links, passa os lugares que o pessoal que adora saber de coisa e estudar. O curso do MEC é gratuito, eu fiz aquele outro da alfabetização. Agora eu estou fazendo um outro que é a alfabetização baseada nas neurociências, que é maravilhoso também. Vou passar para vocês tudinho. Então, eu não paro. Tenho minha salinha de atendimento. Hoje eu não dou aula mais em academia, mas tenho minha salinha de neuropsicopedagogia, que eu juntei a psicomotricidade, a neuropsicopedagogia, e eu brinco que eu consigo fazer, de vez em quando, um milagrezinho, de conseguir fazer um autista multiplicar por 2 números. É assim, sabe? A gente vai descobrindo e vai querendo, e agora eu já falei lá em casa, se eu tentar fazer doutorado, vocês me segurem. Não deixa. Mas eu acho que não vou conseguir me segurar, não. Porque dá trabalho, mas a gente, quanto mais conhece, mais a gente busca e mais a gente quer conhecer. Na verdade, a gente gosta de estudar. Essa coisa de título, gente, eu fui entender, gente, parece absurdo eu compartilhar isso aqui com vocês, mas eu acabo me expondo o tempo todo, sabe, Mônica? Eu fui entender o sentido do mestrado lá só quando eu fui fazer o meu mestrado no Paraguai, porque mestre, a grande maioria aqui já é mestre, porque nós, no percurso que a gente tem,
né, de profissional, a gente sempre acaba se especializando em alguma coisa, em algum tema, sabe? Aquele tema que nos inquieta. E aí a gente passa, se vocês se derem conta, você passa o seu percurso de trabalho, né? Investindo num um único assunto, sabe aquele assunto que não se gasta? Que você lê, experiência e pratica e exercita, e você não cansa. Aquele tema que te é caro, porque você estuda sobre ele, você tenta praticar, você tenta buscar informações a respeito daquele assunto, você é mestre nesse assunto, porque aí você domina, você sabe dizer sobre, né? E aí, um belo dia, você resolve, então, se inscrever no mestrado para escrever sobre tudo isso que você estudou, né? E arrumar essas teorias, fundamentar, dar fundamento àquela prática que você já tem. Então, eu fui entender, porque às vezes a gente olhando, parece que está muito distante, né? Ah, isso não é para mim. É sim, porque estudar é muito bom, né? Infelizmente, sim, precisa ter títulos, né, Mônica? Infelizmente, não precisaria, porque só estudar já basta, né? Mas, enfim. Exatamente. A gente precisa colocar aquilo ali, reduzir aquilo ali a um diploma, né? Mas eu não falei, eu fiz um mestrado em diversidade e inclusão, né, pelo CMPDI da UF, e assim, foi difícil. Uma pessoa até da minha área da educação, de uma das minhas áreas, da educação física, falou para mim: você vai fazer mestrado? Quando eu estava tentando, quando eu me inscrevi. Não faz não, você não vai conseguir. Eu fiquei sempre assim, tem, né? Sempre tem alguém, né, Mônica? Eu falei, não, pode até ser muito difícil, mas eu vou tentar, né? Sempre tem alguém para dizer que a gente não vai conseguir. Isso é importante também a gente saber, né? Que não é por isso que a gente tem que desistir também. De repente, se a pessoa tentou e não conseguiu, ela é uma outra pessoa, né? Nós somos indivíduos. Então, a gente que sabe da gente, e é isso aí, tem que tentar sim. Então, deixa eu dar um bom dia, que já chegou muita gente, tem uma galera aqui, a gente precisa lembrar para o pessoal que a gente mudou o canal, né? Foi necessário abrir outro canal, então divulgue para os seus colegas, os profissionais, de Búzios ou não. A gente já tinha mais de 1.000 inscritos no canal, é o canal da Secretaria Municipal de Educação, essa formação acontece pelo CEPED, que é, né, um departamento ligado à Secretaria Municipal de Educação. Meu beijão à equipe que está lá, Rafaela, Ana Carolina, Cássia, né, o Wallace, uma equipe, né, a Xênia, que é a coordenadora lá do educacional, e toda a equipe que está lá, que nos apoia, e a gente ficou assim muito triste, porque no final de semana a gente soube que derrubaram o nosso canal, a gente ainda não conseguiu resgatar os nossos mais de 50 vídeos, né, com pessoas ilustríssimas, um trabalho belíssimo de palestras e sessões virtuais. Enfim, quero dizer para vocês, se inscrevam no canal, né? A gente teve que mudar de canal, estamos tentando resgatar. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas têm me mandado mensagem que querem assistir os vídeos, porque mesmo que não assista no momento que está ao vivo, que estamos ao vivo, as pessoas estão assistindo depois, isso é muito bacana. A gente tem visto a participação das pessoas, mais de 700 professores que assistem após a sessão, né, presencial. Enfim, e aí eu quero mandar um beijão especial, porque tem uma galera aqui, Mônica, que é cativa. E aí, assim, cativa que eu quero dizer, participa de todas. Uma delas é Carla da Silveira Jucá. Bom dia, Carla. Ela está em todas as sessões. A Simone. Tem um grupo aqui que participa de todas. Isso é muito gostoso, né? A gente conseguir se organizar para participar. Tem uma galera que gosta de neurociência, está aprendendo a gostar, descobriu a neurociência. Então, a gente precisa, Mônica, que depois você passe todas essas dicas, sim, porque às vezes as pessoas querem ampliar os estudos e fica assim sem muita opção, sem saber onde procurar, e aí você compartilha com a gente, tá bom? Então, mas essa manhã você veio para compartilhar com a gente o seu e-book, não é? Que você vai mostrar depois aqui para a gente, vai divulgar também, a gente vai enviar para vocês pelo e-mail do CEPED. Deixa eu ver aqui se eu consigo baixar, mas você já pode ir contando, Mônica, enquanto eu vou procurando aqui onde é que ele está. Tá bom?
Então, gente, esse e-book, né, hoje a live é sobre ele e eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. Ele tem uma linguagem voltada tanto aos pais quanto aos professores, principalmente da educação infantil. Porque a educação infantil, né, eu vou bater aqui numa tecla que todo mundo está cansado de saber, mas é muito importante a gente falar, é a etapa principal da vida da criança, é quando ela está formando o seu caráter, formando tudo que é necessário, né, tendo a base para que ela possa se desenvolver. E, ao contrário do que muitos pais pensam, eu sou orientadora educacional numa escola particular aqui de Cabo Frio, e professora também, do quarto e do quinto ano, e eu costumo ouvir os pais dizerem que os filhos estão ali para brincar, estão ali para lanchar, realmente, eles estão ali para brincar, mas é uma brincadeira com objetivo. A criança brinca, a criança aprende brincando, aprende com o lúdico. E aí, gente, na educação infantil é quando a gente começa a perceber que algo pode não estar indo muito bem com aquela criança. Quem mais, né? Quem melhor que nós, professores, para observar aquele grupo de crianças, para ter um parâmetro e perceber que uma criança está se desenvolvendo, a outra está se desenvolvendo mais lentamente, a outra a gente percebe que não está acompanhando. Então, os médicos, principalmente, eles pedem, e cada vez mais eu estou recebendo pedidos de relatórios da educação infantil, para que ajudem a esses médicos, neurologistas, psiquiatras infantis, psicólogos, né, para que ajudem a formar um laudo. Então, a partir daquilo que a gente vai passar da criança, que é na escola que ela convive, que ela brinca, que ela analisa, que ela se relaciona com o outro, com os objetos, com outras pessoas mais velhas. Então, somos nós que temos essa responsabilidade, porque nem mesmo os pais, eu brinco que nem os pais conhecem os filhos como os professores conhecem. Né? Então, por isso, eles acabam tendo aquela surpresa nas reuniões, aquela surpresa no relatório. Eles chegam a falar para a gente, nossa, mas meu filho não é assim em casa. Eles se assustam, mas por quê? Ali é onde a criança demonstra tudo aquilo que aprendeu com a família, tudo aquilo que trouxe, né, de bagagem, porque a criança, é importante que a gente tenha essa visão de que a criança não chega ali vazia, né? Ela já traz experiências do seu convívio com a família, do seu convívio na igreja, do seu convívio numa escolinha de esporte, na natação, com outras pessoas. Então, a gente recebe, né, Marta, aquela criança, aqueles pais cheios de expectativas na creche, a criança que chora, a criança que sente falta dos pais, todos os sinais que a criança dá para a gente são aqueles indicativos de quem ela é, de quem é aquele indivíduo, desde a formação no ventre da mãe, que a gente que está interessado em neurociências, que eu estou apaixonada cada dia mais pelas neurociências, a gente percebe que até os movimentos da mãe fazem com que aconteçam, eu que sou também que junto a educação física com a pedagogia, então aqueles movimentos da mãe que fazem com que aquele corpinho dentro da barriga em formação também se movimente, o batimento do coração da mãe, se ela é ansiosa, se ela é mais tranquila, tudo isso vai fazer diferença naquele indivíduo que está se formando. Então, nesse book eu trago isso, a trajetória, desde que a criança está se formando, e tudo com uma linguagem bem leve, bem tranquila, que quem tiver mais interesse pode procurar na bibliografia do e-book, né? Pode se aprofundar, mas é aquela base, o que a gente precisa saber das neurociências para que a gente possa olhar para aquela criança e perceber, nós não damos laudo, nós jamais dizemos para os pais, olha, seu filho parece que tem autismo. Gente, nunca, não somos médicos. A gente está ali só mesmo para contribuir com os médicos, com a família, para sinalizar aquilo que a gente está percebendo que não está de acordo, né? Por isso nós estudamos o desenvolvimento das crianças. A Marta falou, nós já somos mestres, somos. A gente tem muito a prática, mas, gente, a teoria é também fundamental, né? Porque prática sem teoria
Não Não tem funciona, né, como, a mãe? gente precisa se fundamentar, né, em alguma coisa, a gente precisa conhecer, tanto que quando a gente faz trabalho, TCC, quem está aí na fase do TCC do desespero, né, da monografia, a gente, os professores falam para a gente, você não criou isso, alguém antes de você já disse, então você precisa fazer de acordo, né, com o que alguém já estudou, você pode trazer ideias novas? Sim, mas sempre fundamentado em outros autores, então a gente tem se fundamentar, a gente tem que ter uma metodologia, a gente não pode fazer tudo a moda vamos embora, como o povo fala, né? Tá conseguindo, Marta, ver o... Não, não estou É um conseguindo, porque a vídeo, minha na internet verdade. está horrível, está horrível aqui na internet. Então é por isso, é Eu bem mandei para a curtinho. Cássia, eu mandei para a Tá, Cássia, que aí você continua, se ela conseguir passar, ela diz para gente. tá, se eu não conseguir também não tem problema, depois eu vou mandar direitinho para Tá, você, você manda o eu e-book mandei para aqui para eles. ela, se ela Tá, conseguir, ela mostra para gente. eu Pode. começo, né, o e-book falando, trazendo, porque como eu falei, a gente não pode ter a prática sem a teoria, e nós temos leis também que fundamentam a nossa educação. E nós temos a nossa Base Nacional Comum Curricular, que está deixando vários professores da educação infantil de cabelos brancos, arrancando os cabelos por causa do relatório. Inclusive, no meu canal tem como fazer o relatório da educação infantil, o que a gente deve se basear, o que a gente deve olhar, explica cada área de desenvolvimento, cada campo, para que vocês consigam fazer, consigam observar e colocar ali, porque a gente precisa colocar, né? O eu, o outro e o nós, tudo aquilo que a gente trabalha, tudo aquilo que a gente faz com a criança, porque o relatório não é só pegar e jogar, né? Ó, a criança é isso, não é assim. O que eu trabalhei para que eu possa perceber como é aquela criança. Então, a gente precisa também se fundamentar na BNCC, a gente precisa saber quais são as habilidades essenciais para aquela criança, nessa etapa fundamental que é a educação infantil. Então, a gente tem, né, as áreas do conhecimento, a gente tem ali os direitos daquela criança, que é brincar, conhecer-se, tem vários direitos, eu não vou ficar citando um por um, se Marta conseguir, tem até um por um ali para a gente conseguir passar para Elas vocês. vão tentar, assim que ela tentar Conviver, conseguir, que eu te falo. tá. Então, a gente se baseia em alguma coisa para que a gente possa planejar, né? O planejamento é fundamental. Aí a gente tem lá os códigozinhos agora, e o povo está desesperado. Eu vi uma coisa super legal, depois eu vou tentar passar para vocês o link, que é um chaveiro com as habilidades que a gente tem que trabalhar, com cada código. Então, a pessoa vai passando, daqui a pouco a gente até decora, né? Porque é tanta coisa. Então, tem muitas É ideias verdade, legais, gente. Muitas ideias legais para a gente saber. Mas o mais importante é a gente saber o que a gente está fazendo, né? Os nossos é verdade. objetivos. A gente tem que saber que no cores, formas, a gente trabalha a forma do número e a gente vai trabalhar lá nas transformações, quantidades, a gente vai trabalhar o conceito numeral. Então, são coisas com objetivos diferentes. Né? O eu, o outro e o nós, a gente vai trabalhar a relação interpessoal, que é entre eu e o outro, o intrapessoal, que é ele com ele mesmo, os cuidados que ele tem que ter com ele mesmo, a higiene, a autoimagem, né? A autoestima. Então, a gente tem ali na BNCC os caminhos que a gente precisa trabalhar para desenvolver aquele ser humano de forma integral, de forma global. Aí, E, voltando... a gente quer saber assim, Mônica, como que você, com esse histórico todo, geralmente as pessoas elas têm um atravessamento e você teve com a questão do autismo. E aí, em que momento que você falou assim, bom, é sobre isso que eu quero estudar, é com isso que eu quero trabalhar, é com esse tema que eu quero trabalhar, me desenvolver e ajudar as pessoas? Porque é disso que se trata, né? Em que Sim, momento? sim, é aquele despertar, né? Primeiro, eu percebia na escola que tinham algumas crianças que eram um pouquinho diferentes, digamos assim, das outras, e que por isso elas estavam sendo prejudicadas de alguma forma em relação à aprendizagem, né? E até mesmo a socialização. E eu, como professora de educação física nessas escolas, na época, eu percebi que elas ficavam de lado nas aulas. E aí, conhecendo um pouco mais, muitas eram autistas,
E as próprias crianças falavam para mim assim, tia, deixa ele lá, porque ele não vai saber fazer. Não chama, tia, vai atrapalhar a aula. Eu falei, poxa, como assim vai atrapalhar a aula? Criança não tira isso do nada. Alguém disse isso para ela, algum adulto chegou a essa conclusão e falou, não, deixa ele lá com o auxiliar. E eu achava isso um absurdo. E eu comecei a procurar formas de incluir aquelas crianças na minha aula. Tanto que meu tema, né, a minha dissertação de mestrado foi o circuito psicomotor na socialização. É que eu mudei meu tema 3 vezes para poder colocar o produto. Né? Porque no CNPD tem um produto. Eu sei que acabou num vídeo, né, uma videoaula com circuito psicomotor para a inclusão de alunos com autismo na educação física escolar. Então, eu comecei a ver que nos circuitos eles iam muito bem, eles gostavam de ver o coleguinha fazendo antes deles. E eu comecei a mostrar para os colegas que ele conseguia sim, que essas crianças eram iguais, porém a gente precisava ter um pouquinho mais de cuidado, algumas coisas a gente precisava adaptar, mas que ele tinha o direito também de participar da aula. E deu super certo, tanto que saiu o vídeo, que depois eu vou até divulgar para vocês. Então, ontem eu fui liberada para poder divulgar o vídeo mais para frente. Repete aqui o seu canal, estão perguntando o seu canal. É Miller Connect, no YouTube. Miller... Coloca lá, Miller, M, U com trema, 2 L's. Peraí. Tá. Miller Connect. Isso. E lá tem vários vídeos, tem várias dicas de como... Porque como na escola eu sou orientadora, toda sexta-feira eu faço um vídeo de dicas para os pais quanto a algum conteúdo interessante para as crianças. Então tem vários videozinhos lá curtos, tem vídeos mais longos, tem falando sobre a consciência fonológica, que é super importante na educação infantil. Eu nem sei o que é mais importante, Marta. Isso. Deixa eu te falar, não sei se você vai lembrar disso, tá? Mas você falando agora, eu me lembrei. Eu me lembro de você na escola, porque a Mônica é secretária lá do Alfredo, já falei para vocês, para quem chegou antes, secretária escolar, pedagoga, profissional da educação física, que é professora, não, educador físico, né, Mônica, que fala? Educador físico, professor, nós somos professores também. E várias outras coisas, né, várias outras especializações. Eu me lembro que eu chegava lá para conversar com a Mônica e o supervisor, atuando como supervisora, né, e a Mônica atuando lá como secretária escolar, e ela tinha algumas turmas que ela trabalhava com as crianças da creche na educação infantil na pré-escola. Gente, ela chegava tão indignada e tão incomodada, e eu querendo falar com a Mônica do trabalho, dos papéis, dos diários, das fichas, não sei o quê, e a Mônica, não, mas é um absurdo, porque eu vi não sei o que lá, eu fiz isso assim, assim, você acha que tá certo? O que você acha? Eu pensei nisso, aquilo, outro, e assim, incomodada, inconformada, né? E o quanto é bacana ver o que você fez com essa incomodação, com essa inquietação. Porque a gente muitas vezes acha que a resposta, que a gente quer uma resposta. Não, o que vale é a pergunta. E você começou a se fazer muitas perguntas. E para mim também, eu falei, Mônica, eu não sei, tem coisa que eu não sei dizer, né? E aí, bacana que você foi buscar essa resposta. Né? Você foi fazer pós-graduação, você foi ler, você foi fazer curso, você foi não sei o quê, começou a organizar palestras porque você estudava, produzia um material muito bom e começou a divulgar, compartilhar com outras pessoas de tamanha inquietação sua de lidar com as crianças com autismo, né? E aí, quer dizer, acabou no mestrado, produziu um trabalho maravilhoso, agora tem um canal, olha quanta coisa foi produzida a partir de uma inquietação. E muitas vezes a gente tem colegas aqui que estão inquietados com alguma questão, mas que precisam se mobilizar com essa inquietação, né? Essa inquietação ela pode ser produtiva à medida que ela te move, né, a buscar as respostas, porque as pessoas não têm as respostas, os livros têm possíveis respostas, mas eu acho que a gente é que constrói essas respostas no dia a dia, na nossa prática, à medida que a gente estuda, que a gente investe, que a gente é curioso, né, e começa a praticar o que foi ler.
Enfim, é isso. Estou fazendo assim um breve histórico, tem gente que chegou depois e perdeu a sua Sim, apresentação. sim, sim. É exatamente isso, gente. A gente que se incomoda com as coisas, se a gente não buscar, ninguém vai chegar para você e vai te dar a resposta pronta. E tudo começa com uma dúvida, né? Então a gente tem que Exatamente. se incomodar mesmo, a gente tem que buscar, a gente tem que pesquisar, assim que a gente consegue fazer um mundo melhor, né? Eu, pelo menos, que a gente fala, se a gente conseguir mudar o pensamento de uma pessoa, conseguir lá na escola, eu tenho muita dificuldade em passar para os pais a dificuldade das crianças, para que o pai procure um atendimento para aquela criança. Então, eu tenho que passar por um convencimento daquele pai, mostrando para ele, porque eles já falam logo, meu filho não é maluco, né? Então, é um trabalho difícil que a gente sai, assim, parece que saiu de uma luta, do MMA, né? Porque é complicado e a gente percebe que aquela criança está precisando, está pedindo socorro, e aqueles pais não, né? Então eu fui buscar como eu falo com esses E não pais, e tudo buscam, para mim Mônica, é por conta de falta de informação mesmo, né? De suporte. Não acredito que um pai não queira melhor para o seu filho. É um não, e desafio preconceito mesmo, também. né? De lidar com o diferente, com o preconceito. Muitos matriculam os filhos na escola, né? Não comunicam, né? Não avisam do desafio que é. Aí, Ah, tá Mônica, chegando aí o as e-book. meninas conseguiram. Aí, pessoal, ó, a Mônica Eu só vou compartilhando. precisar, eu só vou precisar que vocês pausem, porque é um videozinho, tá vendo? Aí Tá eu só preciso bom. que volte do início. Aí quando eu falar Volta aí, assim, pode meninas. passar, aí vocês me ajudam, tá bom? É a Isso. Rafa, eu acho que é a Rafaela ou a Cássia, uma das duas. Aí, meu filho é diferente agora. Esse é o seu Esse é e-book, né, Mônica? o meu e-book. Quando a pessoa, o pai, realmente recebe aquela notícia de nós, professores da educação física, e percebe realmente meu filho é diferente. E eles viram para a gente e falam: e agora, professora, o que eu faço? Realmente eu percebi lá no relatório tudo que você falou, eu olhei em casa, percebi meu filho brincando com uma outra criança, não tinha reparado. Às vezes é filho único, o pai não tem como comparar com outra criança. E eles chegam para a gente e perguntam simplesmente: e agora? O que eu faço? Né? E a gente vai com um jeitinho, falar, agora a gente precisa procurar um atendimento, leva no pediatra, né? A gente sempre encaminha Uhum. um atendimento médico. Agora aí o pediatra vai dizer qual é a especialidade, vai fazer exame, gente, às vezes é uma anemia, às vezes a criança tem muito sono, às vezes porque não come direito, muitos têm restrição, né, ou intolerância, ou simplesmente tem dificuldades mesmo para se alimentar, tem dificuldade com as texturas dos alimentos, e aí esse pediatra pode diagnosticar ali no exame de sangue, né, uma anemia, que é muito sério. Então, a gente vai dando àquele pai, né, uma tranquilidade que ele pode estar procurando ali um atendimento médico, que o pediatra vai encaminhar. E chegando à conclusão, às vezes, que não é nada, não é nenhuma anemia, nenhuma outra doença, ele chega à conclusão que a criança pode ter ali um déficit de atenção, mas isso a gente vai ajudar como? No relatório. Por isso, a educação infantil é tão importante, que eles vão. Todo pai quer ver o filho lendo e escrevendo, né? Mas só que para ele ler e escrever, ele passa por um processo, porque a leitura e a escrita não é um processo natural, né? Então ele precisa passar pela consciência, trabalho de consciência fonológica, ele precisa perceber que cada letrinha tem um som. Antes da letrinha, ele precisa ter um repertório sonoro, ele precisa saber o som que os animaizinhos fazem, ele precisa ouvir o barulhinho do ventilador, ele precisa imitar o barulho do carro. Então, ele tem que perceber que existem vários sons, o passarinho cantando, identificar os vários sons. E quando a gente percebe que tem alguma coisa errada nesse processo, a gente já pode chamar ali, conversar com a orientação e convidar aquele pai para que a gente possa estar esclarecendo
que pode ser, principalmente na fala, a gente percebe logo na fala da criança, né? A criança apresenta uma fala, às vezes, muito infantilizada, tipo um bebezinho, né? E às vezes a família fala assim com ela, então a gente precisa estar convidando e falando, olha, pai, ele já está, às vezes, no pré-2 e continua tendo essa fala, continua falando dessa forma, e não vai ser legal para ele na alfabetização, porque normalmente a criança escreve da forma que ela ouve, da forma que ela fala. Então a gente precisa saber se o pai já levou, já fez um teste de audição, já fez teste de visão, né, para saber se a criança realmente enxerga bem, se ela está. Então são vários fatores que na educação infantil que a gente percebe que tem alguma coisa diferente. E a gente vai passar para o pai e ele fica naquela, e agora? E muitas vezes a primeira atenção que ele vai ter é dos professores ali da educação infantil. Então, o e-book, agora eu vou passar para a parte 2. O e-book, ele compõe, né, o relatório. O que a gente escreve no relatório da educação infantil que a gente pode estar ajudando a esses pais, a esses médicos, né? Como é receber esse relatório? Porque muitos falam, não, desde a creche, quando chega na minha salinha, né, eu vou atender, eu pergunto, e desde a creche, ninguém nunca sinalizou, ninguém nunca escreveu um relatório, relatou que seu filho apresentava esse comportamento, e muitas vezes os pais dizem que sim. Sim, sempre disse que ele era agitado, que ele batia, que isso, que aquilo outro, e o negócio vai piorando, gente, de uma forma a chegar na alfabetização, né, Marta? Deixa eu, assim, te interromper. Eu já comentei aqui com algumas pessoas que eu curso psicologia, né? Fui buscar psicologia para responder outras questões, enfim. E aí eu tenho feito estágio atendendo adultos, né? Num setor da saúde. E atendendo uma senhora com seu filho adulto, né? Que trata da esquizofrenia, que toma medicamentos há muito tempo, que teve um primeiro surto já meados da idade a adolescência para adulta, né, que tem um retardo que a gente fala retardo mental, mas já não usa mais esse termo, né, em uma deficiência intelectual acentuada. E aí eu pergunto para essa mãe, como era o seu filho na escola, lá na educação infantil, com os coleguinhas? Ele brincava? Ele tinha amigos? Não, ele não brincava, ele ficava quietinho no canto. E na sala de aula, a professora falava bastante que ele ficava quietinho, né, que às vezes ele não conseguia aprender, ele não conseguia fazer. E aí a gente foi assim, percebendo, e dá para a gente perceber que tudo realmente, grande parte, a gente consegue identificar na infância. E essa mãe conta que apenas aos 6 para 7 anos, se não me engano, um pouco mais, né, acho que com 8 anos de idade, que o médico foi descobrir e perceber que ele tinha algum comprometimento. Porque até então ela levava ao médico, olha só o absurdo, levava ao médico, o médico dizia, não, o seu filho não tem nada, o seu filho está bem, né? O seu filho não tem problema nenhum e tal, mas uma criança com acentuada dificuldade de aprendizagem. E a gente vê o quanto é importante esse olhar do profissional que atua na educação infantil de observar essa criança. Por que a gente estuda tanto sobre o brincar? Por que se fala tanto em brincadeira? Por que a fundamentação do trabalho com a educação infantil perpassa por interações e brincadeiras? Porque uma criança que não brinca, ou uma criança que apresenta uma série de situações enquanto brinca, a gente tem que ficar com 4 olhos atentos, né? Porque esse brincar é muito mais do que apenas o brincar, não é? Ela reflete muito do que ela pensa, do como ela se organiza, do como ela se relaciona com ela, com o outro e com o mundo que está à volta dela, né? Então, só vem a reforçar o papel desse profissional que atua na educação infantil.
né, em desmerecimento algum em relação aos outros segmentos de trabalho, mas esse profissional da educação infantil é aquele que pode ver e percebe coisas que ninguém mais percebe muitas vezes, nem o médico, né? Nem o médico Não tem deu como, porque conta de no médico são perceber. 5 minutos, né? Com a gente fica 4 Exatamente, horas. exatamente, exatamente. É isso. Exatamente. Eu falo isso no e-book, Marta. Isso que você falou. A gente aborda, porque realmente, gente, às vezes a mãe só vai perceber quando o filho não consegue ser alfabetizado. E o médico realmente Exatamente, fala que a criança não tem nada. Ele olha para a criança e fala assim, mas ele é perfeito. E às vezes não é, às exatamente. vezes, muitas vezes, quando não consegue ser alfabetizado, eu tenho um paciente de 12 anos, ele não consegue ser alfabetizado. Então, o médico sempre disse que ele era normal, que ele era perfeito, que ele não tinha problema nenhum. E agora, com 12 anos, a gente percebe que tem, sim, várias questões neurológicas que estão impedindo Uhum, com que ele consiga avançar na leitura e na escrita. Né? Assim, o que a gente exatamente. faz nesse caso? Cria estratégias para que aquele cérebro consiga encontrar respostas. Isso é a importância da neurociência, né? A gente vai criando caminhos com atividades diversificadas para que aquele cérebro encontre a solução para os problemas, coisa que sozinho ele não consegue. É Não como se você estivesse consegue. jogando com a criança, né? Eu trabalho muito com jogos. Gente, os jogos são excelentes para que a gente consiga perceber, tanto com as regras, jogos simples, jogo da memória, coisa que dá para a gente fazer, jogo com as formas geométricas, coisa que com papel mesmo a gente consegue fazer, e que a gente vai percebendo como aquela criança pensa. E a gente vê que às vezes ele dá voltas e voltas e voltas para resolver uma coisa simples. Então a gente auxilia nesse momento, mostrando, olha, se você resolver dessa forma, igual montar um quebra-cabeça, se você pegar e mostrar para a criança, se você começar a resolver com essa parte lisinha aqui para fora, eu acho que você vai conseguir resolver mais rápido. Então a criança, aquilo desperta um jogo de dominó, Marta. Eu estava com uma criança com muitas dificuldades com matemática, um jogo de dominó, coisa simples. Despertou, que ele, duas sessões eu dei alta para a criança. Porque são coisas, às vezes são caminhos que estão perdidos mesmo. A gente tem, né? O corpo Ó, caloso, que é um feixe de nervos, fala. tem uma professora aqui, a Cláudia Mello, está perguntando: conversar com os pais, esse momento é difícil. Como falar aos pais que o filho é diferente? Que dica que você Então, dá? Então, a gente não pode ser negligente, né, Cláudia? Para começar. Então, é difícil? Sim, mas a gente não pode correr. Lógico, eu sempre dou essa dica, a gente não pode falar sozinho com os pais. A gente tem uma Sim. equipe que nos assessora, né? Que a gente precisa estar com a equipe. Então, a gente precisa ser realista no nosso relatório, apresentar, antes de dizer que a criança não consegue, apresentar aquilo que a gente trabalhou e mostrar para os pais que a criança não alcançou ainda, né? A gente não limita a criança, a gente não coloca um carimbo na testa dela que não consegue de jeito nenhum. A gente sinaliza que ainda a criança não conseguiu, né? Que para o desenvolvimento dela, a fase de desenvolvimento dela, ela já deveria estar conseguindo. Então a gente vai com cuidado, vai com carinho, com amor, mostrando para os pais que a gente não está querendo rotular aquela criança, a gente não está querendo, como os pais dizem, meu filho não é maluco, né? Dizer que a criança é maluca, não é isso. A gente está querendo mostrar para ele e mostrar principalmente que a gente tem essa responsabilidade, né? Então, como professora da turma, eu tenho a responsabilidade de estar informando ao senhor, com muito carinho, com muito jeito. E mesmo assim, pode ser que a gente É receba aí uma difícil. negativa do pai. Mas, principalmente, mostrando para aquele pai que a gente está querendo que o filho dele se desenvolva. Que não é um rótulo, tá? Que é realmente por amor, por carinho, porque a minha profissão exige isso, sendo profissional acima de tudo. E mostrando para o pai que tem como estar ajudando aquela criança. A gente nunca apresenta um problema e não apresenta solução, tá? Nem que a solução seja, leva Exatamente. ele no pediatra, paizinho, será que ele não está com uma anemia? Estou percebendo que ele está caidinho, com muito sono, pode ser alguma coisinha assim, até verme, gente, atrapalha a criança a Até aprender. verme pode ser. É verdade. Principalmente verme, né?
Então, mexe muito com a criança, porque ele vai sugando todos os nutrientes da criança. E a criança, a gente precisa, principalmente de glicose, para o nosso cérebro aprender, né? A gente precisa, nosso cérebro forma novos neurônios através da glicose, ele precisa utilizar na reação química a glicose. Então, de repente, aquela criança não está se alimentando direito. Então, ela precisa, né, de nutrientes. Não é isso? A gente passa para um pediatra. E dá dica, trabalha com ele assim. Eu tenho uma, né, que eu fiz um teste esses dias na escola, que eu ainda faço teste com as crianças para poder chegar com jeitinho nos pais. Eu fiz um teste com ele, eu apresentei algumas figuras, eu percebi que ele não reconhece nenhuma letrinha. Mostra as letrinhas para ele na rua, mostra o nomezinho. Gente, a gente tem que ser realmente acolhedor ao extremo com aquela família. Porque muitos não estão percebendo, não estão nem em tempo. Às vezes a criança fica uma outra pessoa. Senão, Mônica, vai passando, né? Passa pela creche, passa pelo pré. Passar. E aí, quando chega lá no primeiro ano, né, aquela bola, né, ela tá gigante, como aquela bola na neve que vai rolando, só vai criando volume, né? E a gente vai levar a culpa, tá? A gente vai ser o professor que não sinalizou. O professor nunca disse. O professor nunca disse nada. Ele sempre foi bem, né? Ainda cai a responsabilidade sobre o professor. A Nina Teles está dizendo assim: tive um filho especial e sofríamos preconceito de todos os lados. A Fabiola Lorena diz: realmente a dificuldade de aceitação ainda existe nas relações. Essa dificuldade a gente sabe que existe, né? A palestrante de ontem estava falando, né, do desafio, da dificuldade que os pais têm que aceitar e o quanto é importante a gente acolher essa família, porque às vezes ela percebe, mas não admite, não assume, né? Não quer dar nomes, não reconhece, mas a gente está ali para auxiliá-la nesse momento, que realmente é desafiador, né, gente? Vamos combinar. Sim. É desafiador. E lógico que os pais também têm, né, o direito, né, o livre-arbítrio, digamos assim, de não querer fazer nada. Mas nós não podemos, pelo menos, de deixar de registrar que a gente chamou aquela família, não é para conversar no portão, né, gente? É para chamar, registrar aquela conversa e ter um documento para que, se amanhã a criança vier a ter algum outro problema, a gente sinalizou sim, a gente chamou para conversar sim, tá? Isso é muito importante. A professora Cláudia Mello também pergunta: quando uma criança fala baixinho e sempre no seu ouvido, né, e gagueja muito, quer dizer, uma situação que tem chamado a atenção dela, de um aluno, provavelmente, né, que fala sempre baixinho, deve ser, não fala em meio aos outros, dirige sempre a professora baixinho no seu ouvido, quando vai falar gagueja, né, ela está aqui mostrando preocupação com esse aluno dela. Sim, você tem alguma dica? Normalmente a criança que chega para falar no seu ouvido, que ela não quer se expor, normalmente são crianças que têm uma autoestima muito baixa, têm muito medo de ser julgado pelo outro. A gente não sabe como é a relação dela em casa, por isso também é importante a gente chamar os pais. Tem gente que a gente ainda fala assim: entendi porque essa criança é assim. A mãe é exatamente da mesma forma. Às vezes a mãe também, né? A gente não sabe a relação. Então, e as crianças nós temos, né, os neurônios espelho, a gente imita o comportamento dos outros. Por isso é muito importante chamar os pais. Eu vou pedir para deixar o vídeo no 2, se puder voltar um pouquinho, né, no item 2, que aí eu vou começar a falar sobre coisas que a gente pode... Deixa eu só concluir aqui a fala. A professora Sayonara, Sayonara disse assim: tive um aluno que desde a creche 4 conversávamos com os pais e eles não aceitavam. Então, quando chegou no pré-1, esse aluno foi meu de novo e com todo jeito, junto à orientadora, conseguimos que os pais buscassem fazer um diagnóstico, tiveram o diagnóstico de baixa visão. O menino melhorou no comportamento, no aprendizado. Com certeza, né, gente? Que sofrimento para essa criança, né? Sim. Quanto tempo. Eu quero mandar um beijo para a Sayonara. Já trabalhei com Sayonara. Então,
Realmente, Ó, é a só tem primeira coisa alguns que a gente minutos, hein, pergunta. Mônica, para você. Só tem alguns minutos para Ih, você. meu Deus, então eu tenho que correr. Se deixar, eu fico a vida toda. Eu tenho que trabalhar, gente. Daqui a pouco o diretor está aqui brigando comigo. Aí, então, realmente, a gente precisa que os pais façam esses exames, né, que são essenciais, de audição, de visão, porque se a criança chega muito perto, né, gente, a gente pergunta ao pai, ele não chega muito perto, a gente percebe isso na escola. A criança cola o rostinho para estar conseguindo ler, na televisão, no celular, a criança está muito próxima. Gente, essa criança tem algum problema de visão, né? E às vezes os pais nem percebem isso. Nem Então, por isso a perceberam. importância da gente estar perguntando, cercando por todos os lados, né? Leva no pediatra, vê se é alguma coisa de anemia, vê se pode ser verme, faz um teste de visão, audição, às vezes a criança não ouve, então ela fica insegura. Então, tudo isso é importante. Mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Mandando, então, Sayonara mandando beijo, mandando beijo para você. Sayonara mandando beijo. Obrigada, Então, eu vou falar sobre um caso muito comum. Eu trouxe alguns casos, assim. Eu vou falar sobre um que eu acho que eu só tenho 3 minutos. Então, quando a criança é agressiva com os colegas, que é uma coisa muito comum também, que incomoda todo mundo, né? Incomoda a sala inteira. Eu costumo dizer que inclusão não é para você pegar uma criança com deficiência, que não tem um tratamento, um acompanhamento, e jogar dentro de uma sala de aula. Isso não é inclusão, isso é sofrimento, né? Isso é tortura. Não só com a criança, como com os colegas, como com a professora. Eu dei uma palestra, gente, que a professora estava doente, estava de licença, porque ela tinha uma criança que batia e gritava com os outros o tempo inteiro. E ela não tinha um auxiliar, a família foi chamada várias vezes e não aceitava. Então, são casos que a gente precisa, sim, ter responsabilidade, não só com os nossos outros alunos que também estão ali para aprender, como com aquele aluno que está pedindo socorro desesperadamente. Então, é uma forma da gente estar socorrendo aquela criança, chamando esses pais e dando um ultimato para eles. Olha, pai, não tem condição da gente estar com uma criança que grita, que bate o tempo todo nos outros, a gente precisa que o senhor leve ele ao médico. Né? Então, a criança começou a gritar, começou a bater, a diretora dessa escola, ela falou para mim que ela começou a ligar para os pais e falar, olha, eu preciso que os senhores venham buscar o filho na escola, porque não está sendo possível que as outras crianças estudem com ele. Então, de tanto insistir, os pais levaram ao médico, a criança hoje está medicada, 2 professoras já ficaram de licença naquela turma, agora essa minha amiga voltou e me disse, Mônica, olha, né, agora que voltou tudo, mais ou menos, né, da pandemia, ela falou, Mônica, olha, a criança está medicada, é outra criança. Se não tivesse sido tomada uma atitude pela direção da escola, a gente acha que é cruel, né? Como assim, a gente liga para o pai e manda buscar. Que chegou realmente ao extremo, não tinha auxiliar, pegaram o auxiliar de outra sala para ficar o tempo todo segurando o menino, porque se soltasse, o menino agredia os outros. Então, chegou a esse extremo, né? Até que os pais perceberam que precisava estar medicando aquela criança. Se é que eles já não haviam percebido, né, Mônica? Se é que eles já não haviam percebido, né? Quer dizer, sofrimento então para a criança, né? Às vezes os pais se sentem envergonhados, mas em sofrimento essa criança sofria. Com certeza essa criança sofria. Porque ela não dava conta dela, né? Ela não dava conta dela. Provavelmente ela não conseguia externar o que sentia. Né? Eu já tive uma criança assim, eu já até comentei aqui, que ela passou pela creche, quando foi no pré que a gente descobriu que ela tinha um problema de surdez, né? E ela era uma criança agressiva, ela era uma criança barulhenta, ela era uma criança que batia, uma criança que gritava, mas ela falava, né? Ela se comunicava com os colegas e tal, e ninguém percebia. Eu não me lembro que situação que foi, porque a gente chamava muito, ela não olhava, né? E todo mundo achava que era o quê? Rebeldia. Né? E, enfim. Confunde até com autismo, né? Inclusive que a é até mãe. uma característica do autismo, que é chamar e a criança não olhar. Não Olha responder. como é perigoso a gente achar alguma Mônica, coisa. eu estou falando há mais de 30 anos atrás, tá, gente? Não é que eu seja velha, não sou experiente. É de hoje. E assim, atualmente a gente tem... e atualmente a gente tem muito recurso, né? Mas uns anos atrás a gente não tinha esse recurso todo, né? Infelizmente, a gente não tinha todas essas possibilidades, né?
Aí a Shirlana fala aqui, Shirlana, querida. Ó, Shirlana também, Shirlana, quero ver você aqui para compartilhar coisa, hein? O teste de processamento auditivo central também é muito importante. Às vezes a criança não ouve, mas a criança ouve, mas não processa. Exatamente. Exatamente, Sim, Shirlana. Gente, inclusive isso chama tem. transtorno do processamento auditivo, né? A criança ouve, Exatamente. mas na hora de passar, tanto que ela escreve, provavelmente nem é uma dislexia, realmente troca fonema, porque é a forma Uhum. que o cérebro processa, exatamente, mas não é um Exatamente. problema auditivo. Exatamente Ó, isso. a Mônica, a Jaqueline Azevedo está dizendo assim: ó, sugiro pelos diferentes anseios dar continuidade com a Mônica Miller. Retornar à sessão relato de experiência, acredito ser maravilhoso. Ó, o Sim, pessoal não vai dar pedindo para tempo da você gente se relatar, retornar. Jaqueline. Não, não vai dar, não vai dar. É uma sessão degustação para ativar a curiosidade, né, fazer o cérebro se mexer, se incomodar, Uhum, se você inquietar. identificar ali com algum aluno que você percebeu e falou, poxa, eu vou prestar mais atenção. A gente começa, Exatamente, esse é né? o objetivo. E tem muito É, conteúdo bom sendo produzido, né, Mônica? tem sim. Acredito, ó, tem aí o canal da Mônica para vocês seguirem, tem muito conteúdo bom lá. Aproveitem, acessem. A gente vai enviar o e-book para vocês pelo e-mail do CEPEG, Uhum. mas se inscrevam no canal, né? A gente se inscreve. Olha, na pandemia que eu tive essa onda de escrever em canal, né? Porque antes da pandemia, eu raramente olhava o YouTube. Não porque não tivesse tempo, porque assim não tinha curiosidade, uma coisa ou Uhum. outra, né? E agora, meu filho, estou inscrita em vários canais de receita, muitos deles, claro, né? Mas alguns outros conteúdos muito interessantes. Então, se inscrevam no canal da Secretaria de Educação, no nosso novo canal, e no canal da Mônica, né? A Flávia, que também esteve aqui. Tem vários profissionais. Da Sandra Velasco também tem um canal no YouTube que trabalha com Olha que neurociência, legal. esteve aqui, né? Está organizando um curso para ano que vem, e aí a gente vai divulgar aqui também. Tem Muito muita bom. coisa boa sendo produzida. Poxa vida, Mônica, passou rápido, daqui a Ai, pouco que eu tô passou aí. rápido. Olha, quero agradecer muitíssimo, querida, pelo seu tempo. Eu sei, assim, muito atarefada, muitos afazeres. Mais uma vez, parabéns pela sua conquista do mestrado. Tem um outro percurso aí pela frente. Eu costumo dizer que tanto aqueles que participam de cursos como pós-graduação, graduação, que produzem um material escrito, né, seja monografia, seja um artigo, seja aí a dissertação, precisam divulgar, não é? Porque tudo Exatamente. envolve muito tempo de elaboração, muito esforço físico, emocional, cognitivo, não é? Como que a gente se esforça para produzir algo escrito, não porque a gente não saiba, mas porque a gente não tem tempo, não é? A gente não tem Sim, tem tempo de muitas regras, muitas elaborar. normas. Exatamente, a gente fica ali congelado em meio àquelas regras todas, e aí às vezes a gente se cansa e fala, não vale a pena não. Mas o CEPED está aberto, né, para aqueles que têm artigos publicados, suas monografias, suas experiências de sala de aula, exitosas ou não, para que venham compartilhar com os nossos colegas profissionais da educação. Tá bom? Quero te agradecer muitíssimo. Agradecer. A Jaqueline está aqui dizendo, sugira a continuidade no próximo mês. A gente vai ver, vamos organizar aí a agenda. Obrigada, Obrigada, pessoal. Sayonara. Pessoal agradecendo Obrigada, gente, aqui. pelo carinho. Agora a gente está salvando os vídeos, né? Porque eles ficavam salvos no canal Uhum, do YouTube e a gente está tentando resgatar, porque tem muito conteúdo bom, né? Produzido por uhum. muitas pessoas que estiveram aqui ao longo desses meses, e eu quero agradecer assim, imensamente o carinho dos professores com os colegas de profissão, porque a grande maioria que vem aqui são professores, né, com o pé no chão na sala de aula e que vêm compartilhar as suas aprendizagens. Você quer deixar um beijão, se Obrigada, pessoal. despedir?
Sim, quero agradecer pelo carinho de todo mundo. É isso aí, gente. O pessoal que está sempre, né, participando, assistindo. A gente só consegue evoluir através do A conhecimento. internet, Mônica, Continuem. Isso. Oi? Não, a internet que deu congelou, mas voltou já. Tá. Continuem buscando, porque a gente não termina nunca. Conhecimento, gente, a gente vai todos os dias aprendendo alguma coisa e vocês estão de parabéns, né? Que a gente continue querendo mudar um pouquinho desse mundo, É contribuindo verdade. para isso. Contribuindo, né, Mônica? A gente viu aqui com a sua fala, só reforçando, quando os outros que já passaram por aqui, do valor desse professor, né? Seja na educação infantil, em que etapa que for, como aquele que consegue ver coisas que os outros não veem, né? Porque a gente, além de estar envolvido com conteúdo, com saber, a gente lida com sujeitos, né? Com pessoas que são únicas, né? E Sim. quanto é importante a gente observar essas pessoas. Mais do que nunca agora é importante, porque a gente com esse retorno, esses alunos tanto tempo em casa, né? Sendo mediados pela tecnologia, agora a gente retorna ao espaço escolar. Tão importante essa acolhida, essa escuta diferenciada, tá bom? A Rafaela está divulgando aí a sessão das 14 horas, que vai falar sobre deficiência intelectual e seus desdobramentos, com Monique, que é neuropsicopedagoga, vai fechar as sessões do mês de setembro. Aguardo vocês, compartilhe com os colegas, tá bom? Ó, Beijo. Mônica. Obrigada, Beijão, meu Marta, pelo amor. convite. Ó, até a próxima, hein? Carteirinha Até a carimbada. próxima, tem que voltar. Tchauzinho, tchau, pessoal. Beijo, Aguardo vocês tchau. às 14 horas para o fechamento das sessões de setembro. Tchauzinho.